Olá, o Espaço Aberto conversa em multiplataforma com você sobre previdência, para você entender um pouco da questão atuarial, das contas, receitas e despesas e a capacidade de cada um dos setores de pagarem aposentadorias e pensões. Por isso está conosco um especialista, Luiz Cláudio Kogut. Ele é especializado na área, ele vem aqui frequentemente desempenhar o seu trabalho sempre que a consultoria especializada é contratada pela Fundação de Previdência dos Municípios para te apresentar aqui, sendo natural de Curitiba, para fazer os cálculos do nosso regime próprio de previdência. Mas hoje, Cláudio, a gente convida aqui para a rádio e a TV Câmara para nos dar uma contribuição em relação ao entendimento daquilo que está na boca do povo, como se diz todo dia, a questão da previdência. Vou começar pelo dado objetivo. Como funciona, para as pessoas entenderem, o capítulo da Seguridade Nacional que está prevista na Constituição, que não tem só previdência, para a gente entender o custeio disso. Tá, bom dia a todos. A nível federal, a Constituição de 88, ela consagrou o que se chamou de Seguridade Social, que abrange os serviços de previdência social, de assistência social e de assistência à saúde das pessoas, que é a saúde pública que é mantida pelo governo federal, tá? Para que o governo pudesse fazer frente a essas despesas, se instituíram uma série de contribuições. Tem a contribuição do empregado, aquela que desconta no contra-cheque, a contrapartida dos empregadores, tem as contribuições sociais, como a CSL, a contribuição líquida sobre o lucro, tem aquelas receitas que vêm das loterias, tem as receitas que vêm quando você faz construção, que você recolhe aqueles tributos previdenciários e tal. Então tem uma série de receitas que são destinadas à cobertura das despesas da Seguridade Social. Então, em primeiro lugar, Seguridade Social não é só a Previdência. Então, há aqueles que defendem que a Previdência no Brasil não tem déficit, que tem a velha polêmica, né, entre se há ou se não há déficit, é que eles comparam toda a receita da Seguridade Social com a despesa da Previdência, certo? Então, se olhar desta forma, realmente não tem. Só que a Seguridade Social não é só a Previdência, certo? Então você tem que considerar todas as despesas que estão lá. Já o governo... Então, desculpa, por um raciocínio lógico, se você considera neste ponto grandezas iguais e diferentes, você tem um resultado final. Se está considerando todas as receitas de seguridade, previdência e as outras contribuições, tem que considerar todas as despesas também. Também. Agora, o que o governo divulga quando ele fala daquele déficit que foi 159 bilhões no ano passado e tal? Ele compara as receitas que eles consideram que são eminentemente previdenciárias, que é a contribuição do servidor, do trabalhador, né, que é descontado no contra-cheque, e a contrapartida das empresas. Só compara essas despesas com essas receitas com as despesas de pagamento de folha de aposentados e pensionistas. Só que daí tem umas misturas também aí, porque ele também, em alguns momentos, ele mistura a despesa da Previdência dos servidores públicos federais, certo? Então, aqui em Bauru, o ente público município de Bauru instituiu a FUNPREV. E para essa FUNPREV existem receitas e tem os benefícios que são pagos pela FUNPREV, que é o que a gente chama de regime próprio de previdência. Para você ter uma ideia, o governo federal poderia ter instituído o regime próprio dos servidores federais, que não existe, por incrível que pareça, desde 1988, e ter vertido contribuições para lá, porque o governo sempre teve condições financeiras de fazer essas contribuições, para formar um certo patrimônio para fazer frente a isso. Como eles nunca fizeram isso, aliás, anuncia-se que vai ser feito só agora. Imagine, só agora que o governo federal vai instituir seu regime próprio de previdência. Então ele está jogando na conta da Seguridade Social o despreparo e digamos assim, a imprevidência de não ter feito o seu regime próprio. Mas, tirando essa parte dos servidores federais da conta, mesmo assim, o sistema do regime geral urbano, mais rural e mais o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que as pessoas carentes recebem aos 65 anos, que aliás é um dos pontos mais polêmicos da PEC 6, lá da reforma da Previdência, tá? Só comparando isso com as receitas que entram da contribuição dos trabalhadores urbanos, mais rurais e mais dos empregadores, existe um déficit, certo? E o mais importante de todos, que isso é importante que todos entendam, é que, dadas as condições demográficas, que são aumento da longevidade,
somada com a redução da natalidade, né? Porque as famílias têm cada vez menos filhos, ou seja, a Previdência terá cada vez menos contribuintes no futuro. E mais isso amplificado com o desemprego, porque o desempregado não contribui, né? As pessoas que estão aposentadas continuam recebendo, mas não tem a contribuição de quem está desempregado. E mais a informalidade e mais aquelas pessoas que voluntariamente deixaram de contribuir, por exemplo, os trabalhadores que são independentes, que não vou contribuir, que não acredito na Previdência. Então, essa queda de receita, com um aumento constante da despesa, porque as pessoas estão atingindo as idades, estão aposentando. Então, a tendência é que o déficit da Previdência aumente muito nos próximos anos. Então, vou pegar no ponto de origem, então. Do ponto de vista exclusivamente da conta da Previdência, separado saúde e assistência social, desse capítulo que está lá na Constituição, mesmo assim tem déficit. Tem déficit, indiscutivelmente tem déficit. Tá. Nesse caso, olhando como parâmetro aqui as nossas contas, o sistema de organização de pagamento disso, de receitas, ele teria as obrigações das alíquotas pagas pelos trabalhadores, tem a chamada cota patronal, que é aquilo que o empregador paga, e pelo raciocínio do capítulo da Seguridade, algum percentual daqueles outros tributos, que deveria ir para a Previdência, teoricamente, junto com assistência e saúde, mas hoje não vai. É isso mesmo. Então, o que também, digamos assim, se eu fosse fazer uma proposta para isso, eu tornaria isso mais claro. Ok. Para não ter essa dúvida toda e essa polêmica toda. Então, simplificando a história, a gente teria que ter uma receita que é da Previdência e a despesa definida da Previdência. O que vai e o que não vai. Então, esse governo, ele tem uma visão de desoneração, ou seja, redução de impostos, incentivo à atividade privada, até para combater a questão do desemprego e tal. Então, eventualmente, a gente vai até viver uma situação em que alguns desses impostos, esses pequenininhos, né? O PIS/PASEP, a CSL, a contribuição do lucro líquido e tal, elas podem ser até extintos, né? Numa reforma tributária no futuro. Então, é importante que o governo defina claramente o que é a receita e o que para cobrir as despesas da Previdência, tá? Existe uma polêmica que até você não perguntou, mas é bom a gente colocar, que é em relação à questão das dívidas, né? Que existem muitas dívidas de empregadores para a Previdência. E o governo, na minha opinião, de uma forma equivocada, ele usa o seguinte argumento, que não adianta cobrar essa dívida que não cobre, que não resolve o problema. Então, a resposta, digamos assim, pode ser que eles tenham razão, mas é a resposta errada. Por que o governo tem que dizer? Não, a gente está se empenhando o máximo para cobrar essas dívidas, para acertar essas pendências e que principalmente daqui para frente, as empresas não só neguem a contribuição previdenciária. Porque existem muitas empresas, e os nossos ouvintes aqui vão concordar comigo, que não pagam os impostos. Certo? Tem os refis e tal, elas são quase que incentivadas a não pagar os impostos. Então é importante que isso seja combatido. Se eu fizesse uma analogia muito simplista aqui com um clube que a gente montasse e cada um paga a sua parte para depois pagar as aposentadorias lá na frente, se eu tenho alguns que sonegam, outros que não participam do clube, a informalidade, a questão da economia com a população economicamente ativa muito baixa, uma progressão já reconhecida de que nós estamos ficando mais velhos, passamos por essa curva de ascendência da questão da idade, da longevidade, como aconteceu com outros países. E temos essa conta mal resolvida. No horizonte, esses dados para um atuário significa que não vai funcionar o sistema. Isso. Então, ou a gente faz ajustes, ou o sistema ele vai ficar cada vez mais caro, né? E vai acabar tirando recursos de outras áreas. Então, se o Brasil hoje tem dificuldade para retomar o crescimento, porque o governo não tem capacidade de investimento, então o governo precisa ter recursos para fazer investimentos na área econômica, de desenvolvimento, estradas, aeroportos, tal, para fomentar o desenvolvimento econômico do país. Com o passar dos anos, né, com a conta previdenciária ficando cada vez mais cara, você vai ter cada vez menos recursos para isso. Apesar desse engessamento, e em função dele, o governo ainda, toda vez que é discutida a questão de custeio da Previdência, entra no capítulo da Seguridade a atuação de 30% da desvinculação de receitas da União, a malfadada DRU. Na proposta da PEC, o governo quer retirar a DRU sob efeito da Previdência. A DRU é uma situação assim. Durante décadas, a Seguridade Social foi superavitária, certo? Então,
se usava recursos da Seguridade para pagar as despesas da Seguridade, mas ainda sobrava recurso. Então foi criado esse instrumento da DRU para retirar recursos da Seguridade e passar para outras áreas. Então o governo usava recursos da Seguridade para pagar folha, por exemplo, para pagar despesas correntes, outras despesas. Tá? Com o passar do tempo, né, ficou cada vez mais difícil usar o instrumento da DRU, né? Porque a Seguridade foi ficando cada vez mais cara, né? E menos arrecadação. Então, para a execução orçamentária do Estado, o Estado se acostumou a usar uma parte da Seguridade para outras coisas. Hoje ele não tem mais essa possibilidade, então ele está tendo mais dificuldade. É mais ou menos como você na tua vida, né? Você tem um salário e tem outra atividade lá que rende mais um bico lá para você, lá mais um dinheirinho lá. E agora esse dinheirinho não está entrando mais, então você vai estar tendo dificuldade. É o que está acontecendo no orçamento da União. Ela estava habituada a usar uma parte do orçamento da Seguridade para as outras despesas correntes e agora não tem mais de onde tirar isso. Então, acabar a DRU não vai ter um efeito digamos, econômico, orçamentário, porque o Estado já não usa praticamente a DRU. Mas é bom para a justiça. Vamos supor que as coisas melhorem, o Brasil volte a crescer, diminua o desemprego e a Seguridade volte a fazer superávit. Aí o governo não vai poder usar esse superávit. Ele vai ter que ficar reservado para pagar as despesas da Previdência quando elas voltarem a aumentar. Se vale para o mal, tem que valer para o bem também na conta. Exatamente. Do ponto de vista do custeio. Bom, imaginando ainda a analogia simplista aqui da questão de um clube. Se eu fizesse no governo federal o que foi feito aqui em Bauru com o regime próprio de previdência, que é previsto na legislação, e cuidasse da minha conta aqui, segregado, bonitinho, só com a realidade do município, é possível estabelecer um cenário que se as contas da Previdência do governo federal exclusivamente também seriam deficitárias? Na verdade eu colocaria assim, né? Para o regime geral, para o INSS, eu acho muito difícil você pensar num sistema de capitalização. Talvez essa ideia que está sendo defendida aí pela nova equipe econômica de que para os novos trabalhadores, aqueles que ingressarem na atividade econômica a partir de agora, vai ter uma previdência diferente, ou seja, cada um vai ter uma conta gerenciada lá por banco ou pelo próprio governo federal e todas as contribuições vão para essa conta para gerar um benefício lá no futuro. Talvez isso ele traga para as pessoas uma noção de justiça. Cada um vai receber aquilo que contribuiu, certo? Existem muitos problemas, né, nesse modelo que demoraria até para a gente explicar, mas uma das coisas que me preocupa é o seguinte: a Previdência ou qualquer produto desse tipo, como seguro, plano de saúde, ele só funciona em grupo, certo? Porque você dilui os riscos. Um vive mais, um morre cedo, outro fica inválido, outro precisa de um benefício de assistência à saúde porque ficou doente e tal. E o grupo é capaz de pagar todos esses eventos que ocorrem na vida das pessoas. Sozinho, você não consegue. Se você começar a contribuir hoje e chegar aos 60 anos, você vai ter dinheiro para ter um benefício. Mas entre hoje e 60 anos, muita coisa pode acontecer. E como é que você vai ser coberto se você só vai ter aquela conta? E se você ficar inválido, tá? E se você falecer, a sua família vai receber o que de pensão? O que tinha na conta? E só tem um pouquinho de dinheiro lá, como é que fica? Então, existe uma série de problemas nesse modelo que eu discordo. Por exemplo, eu sou uma pessoa já de 56 anos, eu tenho bastante experiência nisso e eu vejo que é muito difícil o mundo se for cada um por si, até na sociedade, né? A gente está vendo o mundo hoje, né? Funciona muito melhor em grupo a sociedade do que cada um por si. Então, se aplica ao caso aqui também. Por isso a ideia dos riscos ou dos prós e contras aqui na análise da chamada previdência individual. Isso. Que é a capitalização que o ministro Paulo Guedes gosta de falar. Isso. Então, a solidariedade é uma coisa muito importante na previdência. Que é o que diz, inclusive, lá na Constituição Federal, quando fala dos regimes próprios, né? Que é assegurado um regime solidário para os servidores públicos. Solidário porque todos vão estar juntos, contribuindo para essas situações aí. Cláudio, quando a gente criou o regime próprio de previdência, que você também conhece como especialista aqui no município, a partir dos últimos anos, a prefeitura teve que pagar uma conta daquilo que as outras gestões não pagaram lá atrás. A gente chama de aporte, aqui fez um parcelamento, o déficit atuarial. O déficit atuarial. Se o governo federal fosse fazer isso, ele tinha vários capítulos lá para trás. Por exemplo, o trabalhador rural, que a gente bem sabe, entrou uma massa grande nesse sistema, que esse sistema solidário todo paga, mas por uma razão natural da história não teve contribuição alguma.
A questão do trabalhador rural é mais uma questão social do que previdenciária, né? Porque o trabalhador rural, até por a questão de formação, de informação também, falta de informação, ele não se prepara, né, para o futuro. Né? Ninguém ensinou para ele, né? Você tem que guardar para quando você não puder mais trabalhar e tal. Então, o que aconteceu no Brasil até a criação da Previdência dos trabalhadores rurais? Eles ficavam à margem da sociedade. Então era muito comum, né, a pessoa de idade no interior ter passar necessidades porque estava sozinha lá. Ou a família cuidava dela, né, ou então ela passava necessidades. Então a Constituição fez justiça a essas pessoas, porque afinal de contas são elas que produzem tudo que a gente precisa, né? Os alimentos, né? Tudo que a gente precisa vem deles, né? Então esse sistema, ele nasceu deficitário. Todo mundo sabia que ele seria deficitário e que ao longo do tempo o governo ia ter que tirar dinheiro de outras fontes de receita para cobrir esse sistema, tá? Então hoje se usa, mas a Previdência Rural é deficitária. Ela nunca se imaginou que ela não seria deficitária, em nenhum momento da história, tá? Mas é uma justiça social que a gente faz com essas pessoas, tá? Agora, um outro raciocínio difícil de entender nas argumentações do Paulo Guedes, ele usa então a ideia de 1 trilhão lá de colchão, né, das atuais gerações para as próximas, para migrar para um outro sistema que ele defende, liberal, econômico, de capitalização, questão da previdência individual. Mas se eu olhar grosso modo para isso, o mesmo governo fala em enxugamento drástico das máquinas e não abertura de concursos daqui para frente para a área federal. Se eu imaginar um sistema que, lógico, que é daqui 10 anos que ele faz uma projeção para migrar para uma outra área, e se a economia, mesmo que a economia ande bem, nós vamos ficar mais velhos com menos gente contribuindo. Ele leva em conta esta conta? Existe, talvez você tenha identificado uma incoerência, né, nesse aspecto, né? Porque o que o Paulo Guedes olha? Ele olha para a despesa. Então, ele tem que executar o orçamento para pagar as despesas. Então, uma medida que ele anunciou, não é uma medida assim, um plano de governo, mas foi uma manifestação dele, é que o governo, como ele tem muita gente para se aposentar daqui para frente, e o governo federal, quando o trabalhador se aposenta, o fato dele não ter regime próprio, ele simplesmente muda de código no sistema e continua recebendo. Ele está aposentado, mas ele continua o dinheiro saindo da mesma fonte, né? Sim. Por exemplo, aqui em Bauru, quando o servidor se aposenta, ele sai da folha do órgão dele, seja Câmara, Prefeitura, sai e ele vai ser recebido lá pelo caixa do Funprev. Então, de certa forma, quando o servidor se aposenta, ele gera até um alívio na despesa do órgão de origem e vai lá para a despesa do Funprev. No governo federal não acontece isso, porque ele fica na folha. Até ele falecer, até o pensionista dele perdeu o direito ao benefício. Então, o que o Paulo Guedes anunciou? Que ele não vai fazer concurso nos próximos anos. Isso significa menos gente no clube para contribuir. Exatamente. Não vai ter mais gente contribuindo, mas para o governo a despesa vai continuar a mesma. Porque a pessoa muda de ativo para inativo, mas continua na folha, tá? Então, do ponto de vista do administrador, ele está falando assim, se as pessoas se aposentarem e eu contratar outras pessoas para o lugar dele, a despesa só aumenta. Então essa é uma forma de segurar o aumento das despesas de pessoal do governo federal. Mas, do ponto de vista previdenciário, é negativo, certo? Como que fica o raciocínio para você ajudar a gente aqui, na grande massa, que é um problema de toda vez que vai mexer na reforma, da chamada fase de transição? A proposta do Temer era muito mais longa, um prazo de 20 anos, para diluir as eventuais compensações para quem está no meio do caminho. Nós temos significativamente uma massa de trabalhadores que começou muito cedo e que hoje está nessas condições da PEC numa situação bastante divergente aqui da média. Você tem muita gente que já trabalhou ou está em vias de completar 35 anos e é chamado a mais 10, 5 de idade e 5 de contribuição. Isso. Na verdade, assim, é diferente o que está previsto para o regime geral, que é o INSS, e dos regimes próprios. Eu até trouxe aqui o material que a gente vai consultar enquanto eu respondo. Então, para o regime geral, que é o regime das pessoas aí, dos trabalhadores normais, ele vai ter 3 regras de transição, tá? A primeira é a regra dos pontos, né? Que é aquela regra em que a pessoa vai ter que ter um tempo mínimo para poder se aposentar e somando o tempo, a idade dele e o tempo de contribuição, ele tem que completar um determinado número de valores. Deixa eu chegar aqui para a gente lembrar bem direitinho, tá? Então, quando você faz reforma, você faz assim, você estabelece uma nova regra.
nova regra geral. Se tinha uma regra geral hoje, que é o quê? A pessoa vai se aposentar com a mulher aos 30 anos e o homem aos 35, por idade. Essa é a chamada contribuição por tempo de trabalho, né? Por tempo de contribuição. Agora vai ser o seguinte, e tinha a regra da aposentadoria por idade, que era 60 anos para a mulher e 65 para o homem, com no mínimo 15 anos. Essas duas regras mudam e agora vai ser só um tipo de aposentadoria por idade. Não existe mais a por tempo de contribuição. Então você vai ter que ter mulher 62 anos e homem 65, com um tempo mínimo de 20 anos. Então, para a regra geral, as mulheres aumentam 2 anos do que seria a aposentadoria por idade e para os homens não muda. Mas o tempo de contribuição é 15 anos, passa para 20 anos, mínimo. Tá? Mas, se você já está no mercado de trabalho, você vai ter as regras de transição. Então, quais são as regras de transição agora? E também tem a questão do professor, né? Que vai ter a idade mínima, né? Também hoje é 25 e 30 sem idade mínima e passa para uma idade mínima de 60 anos, que é terrível, né? Essa idade mínima. Então, a regra de transição para o INSS vai ser você completar a idade, deixa eu chegar aqui. Tem que ter 35 e 30, que é igual hoje, não muda nada, só que as mulheres, em 2019, somando a idade mais o tempo, tem que ter 86 anos. Certo? Sim. No outro ano, em 2020, 87, em 2021, 88 e assim por diante. Vai subindo. Então, para você conseguir se aposentar nessa primeira regra de transição, vamos pegar o caso de uma mulher que falta 1 ano para completar a idade, para completar 30 anos. Então, ela teria que ter, no ano que vem, ou nesse ano para se aposentar, ela completa 30 anos, para conseguir ter 86, ela tem que ter 56 anos de idade. Vamos pensar numa pessoa que começou a trabalhar aos 16 anos. Ela está com 30 anos de contribuição, então ela está com 46. Para ela ter 86, falta 10 anos. Ou seja, no caso aqui, ela faltaria 5 anos, né? Porque ela vai... para cada ano que passa, ela aumenta 1 ano na contribuição e 1 ano na idade. Então, ela ganha 2 anos a cada ano. Então, está longe dessa regra de transição. Agora, a segunda regra é só a regra da idade, certo? Você ter o 30 anos e ter 56 agora, 56,5 no ano que vem, 57 no outro ano, em 2020, 57,5 no outro ano, 58 em 2023 e assim por diante. Vai aumentando meio ano ao ano. Não resolve o caso nosso cliente aí que começou cedo. Aí tem a outra regra, que é a última. Para aqueles que na data da publicação da emenda faltem 2 anos, ou seja, mulheres que já completaram 28 anos e homens que já completaram 33 anos, eles vão pagar um pedágio de 50%. Então, falta 2, vai faltar 3. Falta 1, vai faltar 1,5. Então, é uma regra boa, mas ela digamos assim, essa nossa amiga aí, que começou a trabalhar com 16 anos, vai se salvar nessa regra. Mas se faltar 3 anos para ela, ela vai ter que se adaptar a uma das duas outras regras. Então, ela salvou as pessoas que estão perto, que são as pessoas que estão em até 2 anos de completar 30 ou 35 anos, mas é a pessoa que tem 3 anos e a pessoa que tem 4. Então, é muito difícil calibrar isso. Agora, eu me preocupo muito na reforma, que eu acho que a reforma ela é muito dura da forma que ela está proposta, né? Sempre tem que deixar um asterisco, porque é isso que não está aprovado, vai passar por debate, o governo não está articulando bem a forma de debater isso e tal, mas ela é muito dura, primeiro com os professores, porque aumenta muito o tempo de professor, e depois com as mulheres e depois com os homens. Porque para os homens é 5 anos. Para as mulheres é 7 e para os professores é 10. Veja como é forte a reforma, né? Eu até entendo os motivos que eles levaram a propor uma reforma tão pesada assim, mas me preocupa muito. Em especial em alguns aspectos com o pessoal que é servidor público. Só para comparar a questão da transição que eu chamei aqui, a proposta do Temer era mais longa, né? Essa fase de adaptação tentando pegar eventualmente mais prazos aí para calibrar. Isso. Então, a regra de transição do 30 anos ela é muito dura. Porque para as pessoas que começaram a trabalhar cedo, só vão se salvar, digamos assim, entre aspas, as pessoas que faltam no máximo 2 anos. Porque as que faltam mais vão cair nas outras 2 regras, que daí você teria que ter esses 86 anos. Daí o que a pessoa vai fazer? Ela vai completar o 30, 31, 32, 33, às vezes vai ficar 6, 7 anos para conseguir cumprir uma das outras 2 regras. E entre muito tema, mas para poder finalizar o nosso bate-papo aqui, qual a sua visão sobre a questão da alíquota progressiva que está proposta? Eu acho que a alíquota progressiva, ela tem um conceito
que remete muito ao imposto de renda. Qual que é o conceito do imposto de renda? Quem ganha mais, paga mais. E a Previdência, na verdade, ela sempre foi mais ou menos igual, né? Como nos regimes gerais aí tem uma tabela progressiva, que é 8%, 9% ou 11%, não fazia muita diferença, né? Essa diferença de quem ganha menos e quem ganha mais, né? Agora faz, porque essa pessoa que ganha mais, né? Por exemplo, ela vai contribuir um pouquinho mais. Já nos regimes próprios, ele pode chegar a contribuir 16%, se ele levar a tabela até o final, né? Para aquelas pessoas que ganham mais. Só que a gente não pode ser assim, não, a pessoa ganha bem, ele pode pagar. Não é exatamente assim, vamos ser francos, né? Pense, a pessoa que ganha um salário de 25 mil, ele teve que ralar muito para chegar lá. Não é qualquer um, né? Se estudar, se preparar, fazer concurso, vencer várias etapas para chegar lá. Aí ele já paga 27,5% de imposto de renda. Aí agora ele vai pagar mais 16% de previdência. Ele está praticamente dando metade desse salário ou para o imposto de renda ou para a previdência. Para equilibrar esse raciocínio, só tem algumas carreiras no país que recebem verbas indenizatórias que extrapolam o teto. Tem outras questões que também são leais assim, de serem colocadas. Vamos ser justos com aquele, por exemplo, procurador do município que tem um salário de 20 mil. É muito pesado. É muito pesado para ele, né? Porque, mas ele ganha bem, né? Mas, poxa, adianta você ganhar bem se você não vai receber, só vai receber só metade do que você ganha, né? O raciocínio do confisco aí não é só discursivo, não. Na verdade, a forma como a PEC está redigida é para cair por terra a ideia do confisco, né? Porque a forma como a legislação era redigida anteriormente, ela falava da contribuição igual até 11% e tal. Então, parecia, né, que contribuir acima de 14%, né, seria um confisco. Agora, da forma como está redigida aqui, eu não sei se a tese do confisco vai prevalecer. Ricardo, muito obrigado. Aqui agora tem um raciocínio final. Se passar a reforma do jeito que está posta aí, basicamente as prefeituras que estão apertadas, mesmo nas suas condições de previdência, teriam alívio de caixa, né? Na verdade... Estados também. E o que a reforma traz, ela traz novas fontes de receita para os regimes próprios, né? Ou seja, basicamente os trabalhadores contribuindo. Porque um defeito que eu vi aqui, não sei se é de propósito, eu desconfio que é de propósito, que tem aqui cerca de 60 páginas a reforma da Previdência e não tem uma palavra sobre contribuição patronal. Não sei se você reparou isso. Sim. Nenhuma palavra. Nem diz que o patrão tem que contribuir o mesmo que o empregado. Não tem uma palavra sobre contribuição patronal. Tudo se refere à contribuição ou do trabalhador ou do servidor público, certo? Eles não se preocuparam ou, digamos assim, de propósito não se preocuparam com isso, certo? Então, essa questão de que vai haver um alívio, obviamente. Por quê? As pessoas vão se aposentar mais tarde, vão receber menores benefícios. Então, o efeito financeiro e atuarial é muito positivo. Então, você tem uma pessoa que vai se aposentar em 5 anos, agora vai se aposentar em 8 anos. E quando ela se aposentar em 8 anos, ela vai receber um benefício menor do que ela receberia 5 anos depois. Então, essa pessoa vai ter um impacto menor, porque o benefício dela é menor, e ela vai contribuir mais, uma alíquota maior, por mais tempo. Certo? Resumindo, trabalhe mais, pague mais e receba menos depois. Exatamente. Esse é o tripé. Exatamente. Muito obrigado por ter contribuído conosco aqui. Ok, é um prazer. A audiência pública da questão das contas atuariais e da discussão do especialista Luiz Cláudio Kogut estará disponível na íntegra para você que acompanha a página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeo separado desse programa, tem lá a audiência pública da Previdência do cálculo atuarial. Até o nosso próximo encontro.